Estamos enfrentando tempos difíceis, com traições, escândalos e divisões que abalam a fé de muitos. É hora de refletirmos sobre nossa caminhada com o Senhor e buscarmos nele a força para resistir às influências negativas ao nosso redor. Este é o momento de reafirmarmos nossa fidelidade a Jesus, fortalecendo nosso compromisso com a verdade e cultivando uma vida de oração. Precisamos permanecer firmes na palavra, confiando que o Senhor nos capacita a perseverar e a ser luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 10, onde Jesus diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus alerta em seu discurso sobre o fim dos tempos que dias difíceis viriam, marcado por escândalos, traições e ódio. Suas palavras não são apenas uma previsão, mas um aviso para que os discípulos fortaleçam sua fé e resistam às pressões que poderiam levá-los a abandonar a sua lealdade a Deus. Ele destaca que a traição nasce de uma ruptura interior, onde o egoísmo e o medo tomam o lugar do amor e da solidariedade. Esse alerta é um chamado para todos nós que enfrentamos provações com fidelidade e vigilância. Em tempos de divisões e escândalos, precisamos proteger nossos corações contra o ódio e permanecermos firmes na verdade e no amor. Jesus nos convida a viver em comunhão com o Senhor, praticando Sua palavra e sendo luz em um mundo que caminha para a decadência. Esses desafios também apontam para a proximidade de Sua volta. Estamos preparados para perseverar e resistirmos à apostasia, que é quando nos distanciamos da fé e de Jesus? Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nos últimos dias, Paulo nos alertou sobre a intensificação da apostasia, traição e ódio, sinais claros da decadência moral e espiritual. A apostasia acontece quando pessoas abandonam a fé, atraídas por falsas doutrinas e valores do mundo. A traição destrói relações de confiança, até mesmo na igreja, enquanto o ódio cresce, impulsionado por divisões e pela falta de amor. O Espírito Santo nos chama a vigiar, fortalecendo nossa comunhão com o Senhor por meio da oração, da palavra e da unidade entre os irmãos. Judas Iscariotes é um exemplo dos perigos de permitir que a corrupção interior nos afaste de Deus. Para enfrentar esses tempos difíceis, precisamos promover a unidade entre os cristãos e evitar divisões que enfraqueçam nosso testemunho. Jesus orou para que fôssemos unidos, e o salmista nos lembra que Deus se agrada da harmonia entre os irmãos. O nosso chamado é de ser luz no meio das trevas, vivendo com fidelidade a palavra e demonstrando amor verdadeiro. Que nossas vidas apontem outros para a salvação em Jesus, enquanto perseveramos firmes na fé e enfrentamos os desafios com coragem. Estamos prontos para manter a fidelidade nesses tempos de provação? Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde o Senhor Jesus diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Precisamos pensar com seriedade no estado de nossas almas. Como podemos nos chamar seguidores de Jesus enquanto deixamos de orar, ignoramos a Bíblia e trocamos a comunhão com o Senhor por distrações sem valor? Permitimos que fofocas e divisões enfraqueçam nossas igrejas, alimentamos o orgulho que destrói relacionamentos e adaptamos os valores de Deus para agradarmos ao mundo. Quando buscamos a aprovação das pessoas, ao invés de obedecermos ao Senhor, acabamos nos alinhando com o espírito contrário a Cristo. Onde está nossa fidelidade e paixão por Jesus?
Não fomos chamados para viver uma fé superficial, mas para carregar nossa cruz e seguir Jesus com total entrega. É urgente nos arrependermos, fortalecer nossa comunhão com o Senhor e lutar contra o pecado com firmeza. Ou vivemos para Jesus de todo o coração, ou seremos levados pela apostasia que cresce ao nosso redor. As pessoas estão se afastando da fé e de Jesus. A grande pergunta é: estamos sendo exemplo de unidade, fidelidade e compromisso com o reino de Deus? Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este versículo fala sobre a decadência moral e espiritual dos últimos dias, onde o egoísmo, o orgulho e a desobediência dominam, como Paulo nos alertou. Em tempos de escândalos e apostasia, muitos se afastam da fé e de Jesus, trocando a verdade de Deus por interesses passageiros. Como Judas, que traiu Jesus por pouca coisa, vemos hoje pessoas trocando valores eternos por algo momentâneo. Mas somos chamados a resistir, firmes na palavra, como Daniel, que permaneceu fiel em meio à perseguição. Jesus é nosso exemplo de fidelidade e amor, nos dando força para enfrentarmos as dificuldades com coragem. Como filhos de Deus, devemos refletir sobre o estado dos nossos corações e renovar nossa fé. Em tempos de confusão moral, nossa missão é clara: ser luz em meio às trevas, mantendo a verdade de Jesus como guia. Não podemos nos conformar com influências negativas, mas sim perseverar em boas obras, sabendo que nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Fomos criados para refletir o amor e a glória de Deus, mesmo nas adversidades. Pela graça divina, encontramos força para perseverar e ser testemunhas vivas da esperança e da verdade que nos conduzem à vida eterna. Fidelidade em tempos de escândalos é a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus.